transtorno obsessivo compulsivo, que dá tanto problema psiquiátrico, dá tanto remédio, resolve com isso, a queda de cabelo, a doença de Peyronie, que entorta o pênis, distúrbios alimentares, anorexia, etc., 50%, depressão, síndrome do intestino irritável, 70%, enxaquecas. Quantas pessoas não têm enxaqueca e vão nos médicos e não resolvem? Queria que o senhor desse um panorama, assim, o que a gente está falando, para que doenças a gente está falando? A lista é enorme. Eu peguei 25 doenças, Certo. mas é muito mais. Então eu vou começar aqui com você aí. Aí você vai vendo se tem alguma coisa na sua família, no seu consultório, que depende disso. Por exemplo, déficit de atenção e hiperatividade. Há uma melhora de em torno de 40% nos pacientes. 40% dos pacientes respondem bem. Vícios, por incrível que pareça, o CBD, o canabidiol, é um jeito de você se livrar de cocaína, de você se livrar de morfina, principalmente os opioides. Porque nós vamos ver aqui que o canabidiol e o THC têm uma ação de acabar com a dor, tá? No mecanismo da dor. Esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença praticamente sem tratamento. Os estudos mostram que há uma melhora, 50% dos pacientes respondem muito bem e vivem mais. Vamos pegar a doença de Alzheimer, por exemplo. Tá? A doença de Alzheimer tem estudos também na literatura, pode procurar, cannabis e Alzheimer, vocês vão encontrar no PubMed ou no Google Acadêmico, e vai mostrar, tem vários trabalhos mostrando a melhora, inclusive na cognição. Parkinson, que aliás eu gostaria de mostrar um vídeo, será que eu posso? Ô, doutora, a casa é sua. Tá? Então vamos mostrar o vídeo do Parkinson, para a gente ver, e aí eu continuo falando? Vamos lá. It's been a bit of a rough week, really. And the best way to take it is put it under your tongue and rub it in your cheek. Don't do too much, you're going to be asleep all afternoon. You know what you should do? No. Don't try to communicate, just relax. See what happens. We know from animal experiments that the endogenous cannabinoid system is very important in regulating motor activity, that very type of activity that is impaired in Parkinson's disease. From animal experiments, we also know that boosting certain branches of the endocannabinoid system is helpful in relieving symptoms of Parkinson's. Finally, from anecdotal information, we know that certain patients who smoke marijuana experience relief of their symptoms. I think you're calmed down. So quickly. Isn't that amazing? He used just a single drop, and his hands afterwards were rock steady, and the dyskinesia left. It was slim back. It works most of the time. In fact, it's... Did you guys eat lunch? Are you hungry now? But I am. Yeah. Actually, I've Coisas mais bonitas que eu já vi. Eu queria só que o senhor explicasse o que a gente acabou de ver, porque parece milagre, doutor. Pois é toda tecnologia sofisticada, quando em uso, parece mágica, né? Na realidade é um milagre mesmo, é assim que Deus faz um milagre. Faz um milagre via alguma coisa. Quer dizer, você entrar em contato com isso e ter o privilégio de ter disponível isso, você que tem algum conhecido, algum amigo, algum ente querido, algum parente com Parkinson, você não pode deixar isso passar em branco. Aliás, no final nós vamos mostrar esse filme de novo, porque vale a pena ver de novo, entendeu? É impressionante isso aí. É um paciente com Parkinson, você vê que são dois médicos ali, dois colegas, e ele traz pela primeira vez para o outro colega experimentar, porque todo mundo tem preconceito contra isso, e o CBD não tem nada, não causa barato, não causa nada, e com todo um problema de movimentação, de gesticulação, e aí com 4 minutos
você vê o indivíduo convidando o outro para almoçar. Sem nada, sem tremer, sem nada. Está esperando o quê? Está liberado, com essa finalidade, não é fumando. Por que tem preconceito? Preconceito de uma pílula, de um líquido sublingual, que não mexe com a emoção, com o emocional, que não é um causa barato, que não é psicoativo. Qual é o problema? Você já viu algum resultado igual a esse na sua vida? Nenhum médico que está assistindo aí já viu um quadro desse jeito. Não é impressionante? E o Parkinson, como o senhor estava explicando, é apenas uma doença... Uma doença entre 200 e tantas que resolve. E o senhor estava falando, né, que a gente já passou pelo Parkinson. O que mais que a gente pode falar, doutor? O Parkinson, a melhora não é em todo mundo, tá? Porque medicina é mais arte do que ciência. Não tem essa história que isso serve para todo mundo. Isso não existe. Mas os estudos mostram que no Parkinson a melhora absurda ocorre em 70% dos pacientes. Todos melhoram alguma coisa, mas uma melhora igual a essa, onde de repente ele para de tremer e ele está pronto para conversar com uma pessoa normal, isso aí ocorre em 70% dos pacientes. Ansiedade e estresse, 60%, osteoartrite, 50%, asma, 50%, o autismo. Em Israel tem muito estudo, muita publicação. O trabalho de autismo de Israel chega a ter 78% de resultado. 78% dos pacientes com autismo melhoram. Porque agora, depois que saiu o DSM-5, que é o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, antigamente tinha a chamada síndrome de Asperger, agora não existe mais. Agora tudo é chamado ASD, que é o Autism Spectrum Disorder. Esse é o diagnóstico que tem agora. Meninos mais do que meninas. Se tem um irmão que já tem, é mais chance do que nasceu ter. Geralmente, se as mães tiveram os filhos com mais de 35 anos, o pai tinha mais de 40, tem um componente genético importante de 20%, aparece em pacientes com síndrome de Down, síndrome da fragilidade do cromossoma X. Infelizmente, esses pacientes com autismo, além do autismo, eles também têm crises convulsivas. Chegam a ter, sei lá, 50 crises por dia. Você imagina uma criança com 40, 50 crises convulsivas por dia, tomando 5 remédios, 6 remédios, epilepsia totalmente refratária. Foi por causa disso que o Conselho Federal de Medicina, em 2014, liberou para tratamento, começou com isso, com a epilepsia refratária, e um mês depois, em janeiro de 2015, foi em novembro de 2014, o Conselho Federal de Medicina liberou para isso. Em janeiro de 2015, a Anvisa liberou. Então começou o processo de importação, que precisa de uma receita médica, precisa de um relatório, cada vez diminui mais a burocracia. Então as pessoas estão podendo, tanto é que eu mostrei aqui que tem 4.236 brasileiros fazendo uso disso, do dia a dia, e importando, e tem 911 médicos que prescreveram, e tem em 34 especialidades diferentes e 208 diagnósticos diferentes. Tá bom? Então é uma coisa que a pessoa já descobriu. Desde 2015 que está acontecendo, então o pessoal está fazendo isso. Tá? Aí há uma melhora na interação social, há uma melhora no comportamento compulsivo, há uma melhora na impulsividade, há uma melhora nos movimentos repetitivos, há melhora na dificuldade de aprendizado. O doutor Adi Arn é o grande pesquisador na área de autismo em Israel. E esse é feito predominantemente com CBD, que é o canabidiol, que não tem nenhum efeito eufórico, nem efeito viciante, nem efeito de dependência, nada, absolutamente nada. Doutor, vamos explicar um pouco sobre o CBD? Eu acho que Deixa eu só completar aqui. Claro, tá. desculpe. Então, a melhora nas doenças autoimunes é tremenda, 80% de resultado. No câncer de osso e bexiga, principalmente, 60%. Muitos dos pacientes com câncer, eles morrem não do câncer per se, eles morrem de caquexia.
eles ficam em fadiga intensa, perda muscular, perdem o apetite, não conseguem comer mais. Então, com o uso da cannabis, eles voltam a comer, entendeu? Tem uns que têm umas tosse seca também, refratária. A cannabis tem ação antiproliferativa, ela tem ação na apoptose, foi descoberto isso na Universidade de Madrid, na Espanha, onde ela atua diminuindo o tamanho do tumor, foi publicado, e já sendo publicado em vários outros lugares, e também no processo da metástase. O câncer de pele não melanoma, o tratamento, a resposta é de 80%, o diabetes é de 80%, a fibromialgia, que é uma deficiência de endocannabinoides, o transtorno obsessivo compulsivo, que dá tanto problema psiquiátrico, dá tanto remédio, resolve com isso, a queda de cabelo, a doença de Peyronie, que entorta o pênis, distúrbios alimentares, anorexia, etc., 50%, depressão, síndrome do intestino irritável, 70%, enxaquecas. Quantas pessoas não têm enxaqueca e vão nos médicos e não resolvem? Que hoje sabe-se que também é uma deficiência de endocannabinoides e a melhora, 70% dos pacientes se beneficiam tremendamente. A esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, náuseas e vômitos incontroláveis, dor crônica, chama-se dor crônica quando a dor é por mais de 3 meses e não melhora. Muita gente sofre diariamente com dor crônica e a melhora é absurda. Você conversa com as pessoas que tinham dor crônica, que entraram no esquema, é outra vida. Tá? Transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa é sequestrada, é abusada sexualmente, o que for, e aí fica aquele estresse, ou vai na guerra, e aí depois que aquela síndrome que quando volta da guerra, acorda de manhã, acha que está no tiroteio, essa história toda, que não se podia fazer muito, isso aí ajuda tremendamente. Esquizofrenia. É interessante porque tem estudo na literatura mostrando que fumar a maconha pode predispor à esquizofrenia, o que é verdade. Pode até desencadear. Agora, o CBD é anti-esquizofrenia. Isso é que é bonito, é o contrário. O THC pode desencadear esquizofrenia, se for abusada a dose. Agora, o CBD não, ele bloqueia a ação do THC. É igual o Yin e Yang da medicina chinesa. Um é o CBD, o outro é o THC. Eles são opostos. Então, o CBD, 50% da esquizofrenia melhora com o CBD. Convulsões, a chamada síndrome de Dravet, onde a criança tem 40, 50, 60 convulsões por dia e nada resolveu, e toma 5, 6 remédios. Foi assim que foi liberado pelo Conselho Federal de Medicina no Brasil, para esses casos, assim que começou a história, entendeu? Doenças de pele, acne, dermatite, psoríase, insônia, apneia do sono, melhora em 70%. Distúrbios menstruais na mulher, 80%. Vocês estão vendo como é que é a lista longa? Isso aqui é só uma amostra para você entender o problema. Uma coisa que não vicia, que não cria dependência, que praticamente não tem efeito colateral. Nós podemos discutir aqui, que é quase praticamente nada. Entendeu? Doutor, é muito impressionante. O que me chama a atenção é que nessa lista que o senhor só deu uma amostra, estão várias doenças que a gente ainda apresenta como doenças sem solução, sem cura, né? É isso mesmo. Doutor, todo mundo... Agora você imagina, a indústria farmacêutica também não quer que isso vá para frente. Então tem o preconceito do próprio médico, tem o preconceito da sociedade, tem o preconceito de que, o meu filho estava fumando, não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. Ainda tem toda a obstrução burocrática da força da indústria farmacêutica, porque todas essas doenças que eu li aqui, se elas experimentarem isso aqui, o que eu vejo na literatura, é que elas param todos os outros remédios, só ficam com esse. Entendeu? Uma coisinha daquela ali debaixo da língua 2, 3 vezes por dia. É uma substância natural, né, doutor? Uma substância natural.